Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Provérbios, no capítulo 20 de Provérbios, aprendendo sobre a sabedoria, sobre alguns ensinamentos a qual nós temos que caminharmos e alguns que devemos desviarmos na nossa vida e no nosso prosseguir espiritual como peregrinos em Cristo. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se tem agregado na sua vida, se tem transformado, se tem feito você se aproximar mais de Deus, se tem te ensinado e te inspirado a ler mais também a palavra. Então compartilhe com 3 amigos, que também você se inscreva no canal, coloque lá receber todas as notificações todas segundas e quintas, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Então vamos dar aqui prosseguimento. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1. Antes da gente iniciar, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos, peregrino. Caso você não possa, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e entendimento para entender. Nos ensina a viver a palavra dele. Soberano Deus, Tu és o nosso santo Pai. Tu és a nossa luz, Jesus. E diante de Ti aqui nós nos colocamos como crianças, meu Pai, necessitadas da Tua infinita sabedoria, do Teu discernimento. Fala conosco através da Tua palavra, nos ensina a viver e praticar dia após dia, que cada ensinamento desse, meu Pai, que nós viemos, meu Pai, a vivê-lo, para que assim se manifeste a Tua infinita, meu Pai, promessa e palavra sobre a nossa vida. Amém. Diz assim, peregrinos, versículo 1 do capítulo 20. Vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ela é vencido não é sábio. Então, primeiramente, ele começa aqui, que toda bebida, todo vinho forte é alvoroçador. O que é alvoroçador que ele está querendo dizer aqui? Que ele te traz um estado de alvoroço. O que é alvoroço? Um estado que você não está pleno, que você não está em paz, mas traz sobre você emoções, sejam elas alegria demais ou tristeza demais, porque quando você bebe, você começa a perder a noção do presente e começa aí a ficar devagando, né, na sua mente, nos seus pensamentos. Por isso que tem pessoas que bebem e ficam alegres demais, viajando em seus pensamentos felizes, e outros ficam tristes demais, que ficam relembrando coisas tristes. Então por isso que o salmista diz aqui, o vinho é escarnecedor. Que é algo escarnecedor? É algo que não é bom, é algo triste, é algo que mostra que não é prudente. Por isso que ele diz que é escarnecedor, é algo que mostra os seus erros, problemas. Quando a pessoa bebe, você vê ela falando sobre seus problemas, sobre sua vida, fica questionando, brigando com outras pessoas. Então é escarnecedor, traz sobre aquela pessoa que bebe escárnio, tristeza, traz sobre a vida daqueles que bebem uma forma de ver como a vida dele é por causa da bebida. Então ele dá um exemplo aqui, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Bebida forte traz emoções muito fortes sobre você. Ele diz mais, todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então todos aqueles que bebem, todos aqueles que tomam, como ele diz aqui, bebida forte ou vinho, e é dominado e é levado a tomar e se perde, esse aí não é sábio. Então, ele diz que se você é sábio, você desvia, né? Você não torna a cair nisso, nas bebidas fortes e nem no vinho. Você não torna a brincar para não vir sobre você esses pensamentos, essas emoções. Então, o sábio, ele não precisa ver ou não precisa sofrer a consequência de um problema para acreditar que o problema existe. Ele não precisa beber para entender o sofrimento que a bebida traz, que tira você da sua sanidade mental
presente para ir devagar entre o seu futuro, o seu passado, suas alegrias. Então o sábio, pelo contrário, ele desvia antes que isso aconteça. Mas a pessoa que tem conhecimento, né, que é diferente de sabedoria, ele cai no buraco. Quer cair no buraco? Ele bebe, ele se embriaga, ele mostra os seus escárnios para os outros e torna a ficar sendo levado pela bebida forte com as suas emoções, como diz aqui, alvoroçadoras. Já o sábio não, ele não cai nisso, ele desvia por estar sendo orientado. Então hoje já vamos aprender isso, peregrino. Viemos a ser sábios, viemos a desviar de buracos e caminhos, a qual nós já temos o entendimento que se nós bebermos, se nós deixarmos sermos vencidos ou levados pela bebida, pelo vinho, nós estaremos caindo em um buraco ao qual já estamos sendo orientados a não cair. Mas já quem não tem essa sabedoria e não escuta, ele vai acabar caindo nesse problema e ficar mostrando os seus problemas, a sua vida, e se mostrando de forma que não deveria, cedendo às suas emoções. E ele segue dizendo aqui no versículo 2: como o bramido do leão é o terror do rei. Então, como o bramido do leão é o terror do rei, o que ele provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Então ele dá aqui outra orientação. Aqui ele diz que como terror, não é isso? Ele diz como terror é o bramido do leão. Assim também é o rei. Quando o leão ele brama, né, ele grita, ele está falando aqui que é como se fosse a ira do rei. É como se fosse isso, é algo aterrorizante. E o que lhe provoca a ira, aquele que faz o rei, aquele que governa, ficar irado, ele fala, peca contra a sua própria vida. Porque acontece isso aqui, tem muita gente que não tem problema nenhum, não está vivendo nenhuma dificuldade, mas ela fica procurando encontrar um problema para trazer sobre si. Jefferson, tem pessoas que fazem isso, infelizmente. Tem pessoas que está acontecendo algo, ela está de boa, o que é de boa? Já está em paz, está andando no caminho, está tranquilo. Ela vê uma pessoa ali discutindo, brigando, ela vai, chega na roda da conversa, começa a conversar e começa a brigar. A uma pessoa que não tinha nenhum problema, ela foi lá e encontrou um problema. Ela gerou um problema, e por isso que diz aqui, é como um bramido do leão, é o terror do rei, o que lhe provoca a ira. Então, é aquela pessoa que vai lá procurar encontrar o problema. Ela em vez dela desviar dos problemas, ela vai de encontro ao problema. E é como se fosse o terror do rei, como se fosse o bramido, né? Ele diz que aquele que provoca isso peca contra a sua própria vida. A pessoa que fica caminhando e procura problemas em qual deve ser inserido, ela se insere em esses problemas. Jefferson, eu não faço isso. Você não faz, graças a Deus, peregrino. Mas tem peregrinos que acabam procurando isso. Tem vezes que é até mesmo com a família dela está acontecendo alguma coisa no lar, na família, em outros familiares. O problema não é dela, ela não ocasionou, mas ela entra no problema, traz o problema sobre si e acaba trazendo sobre a sua vida, como diz a palavra, como diz aqui a palavra, traz sobre si, contra si um problema, ela traz sobre si a ira, né? E o que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Ela traz sobre si um pecado sobre a sua própria vida, trazendo problemas sobre si mesmo. Então venhamos evitar, desviar. Não venhamos trazer sobre nós problemas e pecar contra a nossa própria vida. Quando nós viermos algum problema, a qual não é nosso, não traga sobre si o que não é teu. Segue a sua jornada e continua a sua caminhada. Se precisar ajudar, ajude, mas sem que você se envolva. Vamos seguindo aqui. Versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Olha aí. A gente já iniciou ali no versículo 2 falando sobre isso, né? Sobre você não trazer sobre si o pecado, né? Sobre a sua vida o pecado.
você provocar o rei. Aí no versículo 3 ele continua afirmando: o honrado é para o homem que desvia-se da contenda, mas todo insensato se mete em rixas. Então aquele que é sábio, homem que é prudente, ele se desvia da contenda. Ele não precisa entrar no problema. Se ele ver um problema, ele desvia. Por mais que o provoquem, por mais que tentem trazer ele para brigar, ele desvia do problema. Esse homem, ele é sábio. Tem vezes, peregrino, que você é invocado ou convocado para brigar. Mas eu te digo uma coisa: você só briga se você quiser. Tem como aquele ditado que muitos dizem: se dois querem, eles brigam. Mas se um quer e o outro não quer, é impossível haver briga. É impossível. Se um não quer, não há como ter briga. Exemplo, se você quiser brigar comigo e se eu não quiser brigar, se eu não reagir, vai chegar um momento que você não vai ter o que fazer. Se eu não reagir, você não tem como continuar algo se não há reação. Então, esse é até um exemplo, peregrino, de os animais. Até os animais se utilizam dessa sabedoria aqui, do versículo 3. Honroso é para o homem que se desvia de contendas. Tem animais que se fingem de morto para que o seu predador não mais fira. Ele se finge morto porque quando ele se finge morto, o predador pensa que acabou, então ele vai embora. Você já parou para pensar e ver isso? Tem animais que se fingem de mortos para evitar a briga, para evitar o confronto, para evitar de ter isso. Então, o homem que ele é sábio, que ele é prudente, ele evita a rixa, ele evita as brigas. Mas o insensato, o que é o insensato? É aquele que conhece e entende o que deve ou não ser feito, mas ele vai mesmo assim pelo problema. Ele sabe o que deve fazer, ele sabe que se deve desviar, mas ele é insensato. O que é uma pessoa insensata? Ela sabe o que deve fazer, mas ela não faz. Ela sabe que tem que se desviar daquele buraco ali na frente, mas ela vai literalmente para o buraco, porque ela quer. Então por isso que diz aqui, insensato. Insensato é diferente de ignorante, ingênuo. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe. Ela não sabia que tinha um buraco ali dentro, por isso que ela caiu no problema e acabou ocasionando, tendo discussão. Ela não sabia, mas se ela for novamente, ela já desvia do caminho para não cair naquele mesmo problema. Essa é uma pessoa ingênua, uma pessoa ignorante, em outras palavras. Já o insensato, ele sabe que tem um problema ali, e mesmo assim ele vai pelo mesmo caminho só para poder dar o gosto de entrar em uma briga. Versículo 3, só para a gente completar esse versículo. Honroso é para o homem que desvia-se das contendas, é honrado. Jefferson, para mim eu só venço uma briga se eu for o último a dar a palavra. Você está sendo insensato. Honroso é e digno é aquele que vence a batalha sem querer entrar nela. O sábio, ele nem entra na batalha e já venceu. Mas essa outra pessoa ficou esbravejando, a outra pessoa ficou falando de mim para outras pessoas. Acalma o teu coração e deixa o tempo passar e continua fazendo a sua parte. Que o futuro dos seus frutos vão falar por você. O que você produz vai falar mais do que 1000 palavras. Então continua plantando e seguindo o teu caminho e deixa ele falar. Porque você deve ser honrado e se desviar do problema. Seja honrado, em vez de ser brigão, de ser rixoso, uma pessoa que procura briga. Porque o insensato é que faz isso. Ele procura a briga, ele procura o problema. Mas todo insensato se mete em rixas, em brigas. Versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Outro ensinamento aqui muito prudente. O preguiçoso, ele não lavra a terra. O que é lavrar? Ele não planta por causa do inverno. O preguiçoso sempre ele arranja desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Sempre o preguiçoso, ele diz: não, eu não vou plantar porque está vindo a chuva. E eu te pergunto, peregrino, a chuva, para quem lavra a terra, quem planta, é ruim ou é boa? Você vai dizer: Jefferson, é claro que é bom.
Mas o preguiçoso diz que esse é o problema, porque ele não deve lavrar a terra, porque vai chover. E se vai chover, ele vai se molhar. Então, olha aqui a noção. O preguiçoso sempre ele acha uma desculpa em meio até mesmo às bênçãos para que ele não alcance as vitórias dele por causa da preguiça. Então nós, peregrinos, devemos evitar a preguiça. Devemos evitar de estarmos sempre ali, dando justificativa para o que deve ser feito. Porque o preguiçoso, ele não quer fazer. Então, como ele não quer fazer, ele arranja justificativas para poder filtrar ou descansar a mente dele, para não pesar a mente dele. O preguiçoso faz isso. Ele dá desculpa para que a mente dele não pese. Ah, eu não fui trabalhar hoje porque eu estava com a dor na unha. Aí passa um dia, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com um cansaço acumulado de ontem, que eu senti uma dor na unha. Ele justificou mais uma vez. Ele tenta justificar para que a mente dele não pese. Então por isso que diz aqui o versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ele não lavra mesmo com a bênção. O preguiçoso, tendo a oportunidade de ser abençoado, ele evita a bênção por causa da sua preguiça. Então que nós, peregrinos, não venhamos deixar que a preguiça nos domine, que a falta de ação nos domine, e que mais ainda não deixe que a justificativa comece a chegar à tua vida, mas seja uma pessoa concisa e coerente. O que é uma pessoa concisa? Se você sabe o que deve fazer, faça. Faça sem dar desculpas. Seja coerente. O que é coerente? Aquilo a qual você se dispôs a fazer, cumpra com a sua palavra, com o que você faz, para que assim você seja honrado. Não seja como o preguiçoso, que ele é desonrado por causa das suas justificativas e até mesmo desculpas. Ainda no versículo 4 aqui, diz o seguinte: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. O que é a cega? Na colheita. Ele não planta, ele não produz, ele tem a oportunidade de produzir e não produz. Quando chega realmente, porque a palavra de Deus diz também que a fome, ela vem como ladrão, ela vem como devorador. Para o preguiçoso é isso aqui. Ele vem como ladrão para te destruir. Por quê? Porque na hora de plantar ele não quis plantar, ele arranjou uma desculpa. Então na hora de cegar, de colher, ele procura e nada encontra. Então ele mesmo se destrói. Porque na hora que é para ele estar se desfrutando da colheita, aqueles que plantaram, ele não tem nada. Não tem nada, não foi por falta de oportunidades. Foi por falta de força, de ânimo, de coragem para agir, tomar o que deveria ser feito e fazer. Então, o preguiçoso, quando ele precisa, ele não acha o que ele antes deveria ter feito. Então, na nossa vida, desse jeito, peregrino. Se você não planta quando deve ser plantado, não adianta você esperar colheitas de coisas a qual você não plantou. Se você estiver andando com pessoas que estão plantando e mesmo assim você não plantar, não tem como você querer ceifar ou colher coisas a qual você não plantou. Você tem que plantar para poder colher. Jefferson, mas eu estou andando com fulano, cicrano e beltrano. Elas estão plantando. Eu vou comer da colheita delas. Infelizmente não. Você pode até receber a bênção de um dia para poder sobreviver mais um dia. Mas você não vai ser abençoado se você assim não plantar. Porque a colheita é dela, não é sua. O plantio foi dela, não seu. Então plante enquanto você tem a oportunidade, que o inverno está aí. O inverno é aqueles dias que você acha que é dias de tristeza ou de tempestades. É aí o momento de você plantar. Para que quando chegue o verão, quando chegue o calor, brote as sementes novas a qual foram plantadas no inverno. Então vamos seguindo aqui. Como água profunda são os propósitos do coração do homem,
Então, como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então ele diz assim, que os pensamentos do homem é como águas profundas. Muitos pensamentos. E somente aquela pessoa que é inteligente sabe descobri-los. O que é descobrir? Sabe entender quais são os pensamentos, qual o caminho que ele vai seguir. Porque muita gente muitas vezes fica inerte, fica parado por causa de vários pensamentos, por causa dessas águas profundas, como diz aqui. Ela não toma ação porque ela fica divagando entre muitos e muitos pensamentos. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu mudei de ideia, agora eu vou fazer isso. Então por isso que ele diz aqui, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Como águas profundas é o propósito. Como águas profundas é o propósito do homem. Mas o homem de inteligência sabe descobrir. Sabe entender qual o caminho para chegar lá. Olha aí. Como águas profundas é os pensamentos, os propósitos, para onde a pessoa vai. Mas só o inteligente encontra o caminho das pedras. Como caminhar no meio desse amontoado de pensamentos para guiar diretamente para o propósito, também para o alvo dele. Versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Olha aí. Muitos homens, ele proclamam a sua integridade. Muitos homens utilizam-se dos seus lábios para dizer que é bom, para dizer que fazem, para dizer que são e que deixam de ser. Mas aquele que é fidedigno, quem o achará? O que é que ele está querendo nos ensinar aqui? O provérbio, né? O ensinamento aqui de Salomão. Ele diz que aqueles que são realmente fiel, eles não vivem falando o que fazem ou não. Mas os homens normais, eles ficam se autoproclamando através dos seus lábios. Então por isso que ele diz, quem o achará? Aquele que é fidedigno. Aquele que realmente é digno de receber. Aquele que realmente é digno de andar ao seu lado. Então preste atenção, peregrino. Muitos daqueles que se autoproclamam, esses não são os reais fiéis que devem andar ao seu lado. Porque aqueles que se autoproclamam, eles já mostram dentro de si que eles não têm o que é necessário para ser fiel, reconhecer que mesmo que nós somos alguma coisa, nós devemos ser humildes para podermos continuar a crescer. Quando você se utiliza de se auto-exaltar, você perde aquilo que antes era algo inegociável, que é a humildade. Não há necessidade de você se auto-exaltar, porque os seus frutos vão falar por você. Por isso que ele diz aqui, muitos proclamam a sua própria benignidade, muitos proclamam a sua benignidade, que faz o bem, que faz, que gosta, e sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Mas aquele que é fiel realmente, aquele que anda em prudência, ele não vive abrindo seus lábios para se exaltar. Continuando aqui, peregrino. Versículo 7. O justo anda na sua integridade. Feliz lhe são os filhos depois dele. O justo, ele anda em sua integridade. Olha aí. Aquele que é justo, ele caminha pelos princípios. Essa integridade, princípios a qual ele aprendeu. Então aquele que é sábio, ele anda por meio de caminhos justos, né? Através de princípios que fazem ele ser íntegro na vida familiar, na vida social e na vida de encontros, né? De pessoas e de propósito. Então aquele que é justo, ele anda integramente através de princípios. E ele diz mais aqui, felizes são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então, os filhos daquele que anda na justiça, que anda através de integridade e princípios, os filhos deles são aqui, como diz, são felizes os filhos dele.
no caminho a qual ele traçou. Por quê? Porque nos ensinamentos a qual os filhos vêm, porque os filhos eles copiam muito o que lhes são ensinado em casa, então eles praticam aquilo que ele vê. Se ele vê o pai dele vivendo através de caminhos como integridade, obediência, fidelidade, santificação, automaticamente a proporção de o filho dele replicar isso é muito alta. Da mesma forma como um filho que vê o pai utilizando-se de caminhos como engano, inveja, raiva, ódio, lascívia, também é muito mais fácil ele ver isso e copiar dentro da sua casa do que ele copiar algo bom. Por quê? Porque os nossos filhos, eles são um pouco dos espelhos a qual nós espelhamos dentro da nossa própria casa. Mas Jefferson, eu vi pessoas que se destacaram de forma diferente dos pais. Claro, peregrino, isso não determina a forma do agir de Deus. Deus ele pode trazer e modificar e transformar a família por outras pessoas. Se na casa não existe ninguém, Deus pode pegar um filho que está caminhando agora e transformar ele como exemplo para poder converter toda a família. Deus ele trabalha dessa forma também. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Então ele está dizendo aqui, quando o juiz, né, o rei se senta no seu trono, ele dissipa todo o mal. Aqui ele dá a entendermos como Deus quando ele está diante de nós, né, no trono dele, ele dissipa todo o mal. E há quem possa dizer, como ele diz aqui no versículo 9, que purificou o seu próprio coração, limpou os seus próprios pecados. Há alguém que pode se dizer realmente que se autoproclame, que se libertou dos seus pecados e se limpou sozinho? Infelizmente não. Nós aqui dependemos do Senhor. Então aqui mostra que o rei ele dissipa as trevas, mas nós dependemos dele para podermos ser limpos e não somente conseguimos isso sozinho. Versículo 10. 2 pesos de 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Aquele que utiliza-se de enganos, que se utiliza de falcatrua. O que é falcatrua? De formas de enganar pessoas com 2 pesos e 2 medidas. O Senhor diz aqui na palavra dele, no versículo que a gente está lendo 10, isso é abominável. O que é algo abominável? É algo para Deus que é horrível, horrendo, algo como se fosse amaldiçoado, algo ruim. Então o Senhor Jesus abomina. Ele fica de forma a não sequer querer ou estar próximo ou entender aquele que pratica dessa chamado aqui também no nosso tempo, no século 21, de engano ou um jeitinho. O Senhor Jesus ele abomina esse tipo de coisa. Aquele que utiliza 2 pesos de 2 medidas. É uma pessoa que diz, não, para Jefferson eu te entrego um produto por X valor, mas se for para fulano eu entrego por outro, e se for para ciclano eu entrego por outro. Então ele não é justo. Ele sempre faz algo de forma diferente para cada pessoa, porque ele é 2 pesos e 2 medidas. Exemplo, se ele fosse um juiz, eu só vou decretar justiça para aquela pessoa ali, mesmo ela estando errada. Mas eu vou decretar que aquela ali está certa porque ela me deu alguma coisa. 2 pesos e 2 medidas. Então sejamos justos. Aqui nos diz o versículo 10. Versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Olha aí, até a criança, você conhece ela pelas ações, pelo que ela produz. Você conhece uma pessoa pelos seus frutos. Aqui ele diz, você conhece as pessoas, uma criança, pelas ações. O que é o fruto? É as suas ações. O que você produz na sua vida, no seu convívio em meio à sociedade. Então você é conhecido pelo que você produz. E por isso que ele diz aqui no versículo 11, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. Então você consegue discernir, peregrino, quem está caminhando em forma de obediência e de justiça, se ele tem integridade, se os frutos dele condiz com o que está na palavra. Se aquele caminho que você está andando e outra pessoa está andando condiz com a palavra, amém. Mas se você vê um peregrino que não condiz com a palavra, mas diz ser peregrino e caminha com o Senhor e não, os frutos deles não condiz,
então se afasta dele, que infelizmente ele não está sendo aqui, como diz também na palavra, condizente. Os frutos dele não está conduzindo com o que ele realmente fala. Por quê, peregrino? Porque é muito fácil falar com os lábios, é muito fácil falar com a boca, e não praticar aquilo que lhe é ensinado. É muito fácil as pessoas falarem. Então sejamos sábios e entendamos que não adianta somente falar. A nossa vida tem que ter frutos que conduz e mostra que nós andamos no caminho de retidão. Por isso que diz aqui no versículo 12: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez tanto um como o outro. Então olha aí, ele diz que tanto os ouvidos que foram feitos para ouvir, como os olhos que foram feitos para ver, o Senhor fez. O que é que está querendo dizer? Que nós temos que saber ouvir e observar, para podermos andar também, uma forma de conduzir a nossa vida. Saiba ouvir e saiba ver, ter visão, né? Saiba enxergar de forma correta, para poder assim você observar e alcançar o caminho certo. Versículo 13: não ameis o sono, para que não empobreça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Então o Senhor diz: não seja amador, aquele que ama o sono, aquele que ama ficar descansando, porque você será dessa forma. Se você ama ficar dormindo, isso te trará empobrecimento. Ah, Jefferson, eu quero alcançar riqueza, eu quero alcançar prosperidade, eu quero alcançar as bênçãos do Senhor. Então você não deve amar o sono, você deve produzir. Já isso significa que eu não devo dormir? Deve. Você deve dormir o tanto que é necessário para dormir. Se você é adulto, 6 horas corridas. Se dormir 6 horas corridas, você vai estar com suas energias recapituladas, né, voltadas para você continuar produzindo. Mas tem gente que dorme 10 horas, tem pessoas que dormem 12 horas. Por isso que o provérbio aqui nos ensina o seguinte: se você ama o sono, para que não te traga pobreza. Então, se você ama o sono, isso lhe trará empobrecimento. E ele diz mais: abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Mas se você abrir os olhos, ou o provérbio aqui nos ensina, o Salomão através do provérbio, mas se você abre os olhos, se você acorda cedo e pratica e produz, não adianta só acordar cedo, tá, peregrino? Você tem que produzir depois de acordar. Você acorda cedo, você começa a trabalhar. Ele diz aqui que o seu pão, ele diz, ó, os seus olhos te fartará do teu próprio pão. Então você será abençoado com o próprio pão. O nosso pão vem do trabalho, daquilo que a gente produz. Para a gente terminar aqui: nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro de abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Então olha aí, eu vou repetir: nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. O que é que o comprador? Muitos se utilizam-se de máfia, muitos se utilizam de métodos para poder conquistar alguma coisa. Ele dá o exemplo aqui do vendedor. Ele diz que, ele fala, né? Nada vale. Diz o comprador. O comprador, ele sabe que o que ele está comprando vale alguma coisa, mas ele coloca uma forma de engano para uma pessoa que está vendendo algo e diz que nada vale, mas indo-se, então se gaba. O que é que se gaba? Ele compra algo sabendo que ele enganou a outra pessoa por não ter tamanha conhecimento. E ele diz aqui, o salmista, que aquele que utiliza-se disso, ele está trazendo sobre si problemas. Ele está plantando de forma equivocada e errada. Então por isso que ele diz: aquele que diz nada vale, mas indo-se, se gaba, diz: consegui comprar algo mais barato. Aquela pessoa ali, ela me vendeu mais barato. Eu falei a ela que não era bom e ela me vendeu mais barato. Então isso aqui ele mostra que é errado. Ele diz mais, no versículo 15: há ouro abundante de pérolas. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios, olha aí, os lábios instruídos são joias preciosas. Então você pode ter ouro, você pode ter diamante, você pode ter joias. Mas se você tem uma pessoa que tem lábios
Os lábios, como ele diz aqui, instruídos, são mais preciosos que joias preciosas. Aquele que tem em seus lábios sabedoria, aquele que tem em seus lábios prudência, aquele que tem em seus lábios instrução, vale mais do que joias preciosas. Então saiba que os seus lábios, peregrino, devem falar coisas corretas, deve viver em cima de princípios, para que assim você não engane os outros e traga sobre si problemas, mas que os seus lábios sempre falem o que é correto e seja conciso e coerente. Essa era a palavra de Deus para nós. Hoje a gente falamos sobre não sermos preguiçosos, nós falamos sobre princípios, nós falamos sobre andar em retidão, né? A gente falou aqui sobre não viver sobre erros e também não viver correndo atrás de problemas, não sermos insensatos, mas sim sábios, desviar do problema. Hoje nós aprendemos muitos ensinamentos. Então essa era a palavra de Deus para nós. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito e adorado Deus, diante da Tua presença, Pai. Graças nós te damos por essa palavra, crava na tábua do nosso coração. Nos ensina a viver e praticar. Nos ensina, meu Pai, a desviar do erro, desviar das brigas e das rixas. Nos ensina a ser homem honrado e prudente e íntegro. Meu Pai, praticando a Tua palavra. Nos ensina, meu Pai, que os nossos lábios devem ser, meu Pai, mais precioso, meu Pai, do que joias, meu Pai, e finos ouros. Que assim nós viemos ter em nosso coração a Tua palavra e viemos refletir, dar frutos. Porque assim como a criança também, conhecida pelos frutos, que os nossos frutos sejam conhecidos e sejam puros e agradáveis ao Senhor. Amém. Glória a Deus.